7, versículo 1. E acabando Salomão de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios. E a glória do Senhor encheu a casa. Desceu o que do céu? Não é sua tua voz. Desceu o que do céu? Desceu o que do céu, irmãos? Não entendi? Desceu o que do céu? Desceu o que do céu? Você precisa conhecer hoje a respeito daquilo que é o poder da oração. Diga ao teu irmão, o poder da oração. Ninguém pode te ensinar a respeito do poder da oração se essa pessoa ainda não tem uma atmosfera do céu. Pessoas que têm a atmosfera do céu são pessoas que têm uma vida de oração. E se você não tem uma atmosfera celestial, não tem como você ensinar as pessoas como respirar a atmosfera celestial. Então, desta forma, hoje, como queremos falar a respeito do poder da oração, irmão, se calhar você, não é se calhar, todo mundo que está aqui já ouviu ensinamentos e pregações concernente o poder da oração de muita gente, de muitos ministros de Deus, que já ouviu de diferentes formas, mas saiba que em si o ministro esconde mistérios. Mistérios são revelados pelos ministros. E cada ministro, os mistérios que eles revelam é de acordo com a dimensão que eles alcançam no reino espiritual. Porque de acordo com a tua dimensão, expressa em ti o nível de uma glória. O nível da glória expressa de acordo com a dimensão que você alcança no reino espiritual. Por isso, quanto maior for a tua dimensão, maior será a tua glória. Quanto menor for a tua dimensão, menor será a tua glória. Por isso, pessoas de dimensões, ou pessoas que alcançam glórias extraordinárias, são pessoas que vivem em dimensões extraordinárias. Diga ao teu irmão, pessoas que alcançam glórias extraordinárias são pessoas que vivem em dimensões extraordinárias. Porque para você conseguir chegar até na dimensão espiritual, você deve passar através de dois caminhos. O primeiro caminho, você deve passar através do caminho do nível espiritual. No nível espiritual é onde os discípulos estão com Jesus e perguntam a Jesus: Mestre, estamos muito tempo com o Mestre e até vimos os discípulos de João a orar, mas Mestre, por favor, nos ensina a orar. E aí Jesus abre Mateus capítulo 6, não abrindo fisicamente como se existisse um livro, porque Mateus capítulo 6 os livros do Evangelho foram escritos depois da subida de Jesus. Significa, depois dele ser entronizado no céu, foi escrito esses mesmos livros. Mas Jesus abre ali o pacote de Mateus capítulo 6 e lhe diz: quando vocês estiverem para orar, entrem no vosso aposento, fechem os vossos quartos e oram da seguinte forma: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Lembra-te que Jesus, mesmo assim dentro da oração, Jesus mencionou as três equivalências do Pai: pois é o teu, o reino, o poder e a glória. Significa, o reino, o reinado, o poder e a glória só pode dar, na verdade, quem está diante de uma dimensão a dominar. Quem domina, na verdade, todas as dimensões, senão Deus. Significa, para Deus te dar um reinado espiritual, através do poder da oração, você precisa se encontrar com Ele. Para Deus te dar poder,
através do poder da oração, você precisa se cruzar com Ele. Para Deus te dar glória, através do poder da oração, você precisa se encontrar com Ele. Quem não se encontra com Jesus, não consegue ganhar alguma coisa dele. Pessoas que querem ganhar alguma coisa de Jesus de outra forma, nunca vão ganhar nada de Jesus. Você pode lutar através de caminhos diferentes. Todos os caminhos que te desalinham do caminho de Jesus não te oferecem nada que Jesus oferece. Mas todos os caminhos que te trazem cruzamento com Jesus Cristo te oferecem tudo aquilo que Jesus preparou na eternidade e Ele conseguiu consumar na cruz. Alguém concorda? Aleluia. Então, é aqui a primeira etapa, diga a nível espiritual. Não, esse é a tua voz, diga a nível espiritual. Quando você está no nível espiritual, é na etapa experimental, onde a tua carne fala mais alto. Significa, você entra na oração, mas a tua carne te faz lembrar as coisas da terra. Você entra na oração, se você esquecer que deixaste a panela no fogo, vais deixar de orar para ir ver se a panela no fogo não queimou. Você entra na oração, mas se você ouvir o som do telefone a tocar, você deixa de orar para ir atender o telefone. Isso ainda está no nível espiritual. No nível espiritual, a lembrança da tua carne muitas vezes abafa o som do teu espírito. Diga aleluia. Diga glória a Deus. Diga ao teu irmão, no nível espiritual, a lembrança da tua carne muitas vezes abafa o som do teu espírito. Diga para ele, no nível espiritual, a lembrança da tua carne muitas vezes abafa o som do teu espírito. Aqui estamos aonde? No nível espiritual, onde você hoje aprende a orar. Queres descer profundamente no Espírito de Deus, mas a tua carne ainda fala mais alto. Você queres aprofundar no poder da oração, mas a tua carne ainda fala mais alto. Você queres aprofundar em Deus, mas a tua carne fala mais alto. Quando nós ultrapassamos o nível espiritual, ali sim chegamos a atingir o nível da elevação. No nível da elevação é onde Deus começa a dar as primeiras percepções do Espírito de Deus para o espírito do homem. Significa que por mais que você ouvir o som de alguma coisa da terra, nunca vai tirar a tua atenção de conhecer Deus. Nunca vai tirar a tua atenção de você estar firmado na voz de Deus. Nunca vai tirar a tua atenção de você procurar entender o que Deus fala a respeito da minha situação. Está aqui, na verdade, o poder que muitos homens de Deus têm. E por que Deus se manifesta tremendamente na vida desses homens. Ouve, vou te falar uma coisa. Se você conhece ministros de Deus, pastores, que dizem que não é preciso orar, existem segredos espirituais, é bruxaria. Diga ao teu irmão, se você conhece, fala com ele com atitude. Tens medo de alguém aqui? Fala para ele, se você conhece algum pastor, algum ministro que abandona a oração para procurar segredo, encontrou bruxaria. Não existe nenhum segredo acima do poder da palavra e oração. Quem não conhece a palavra, não conhece a oração, não conhece o domínio espiritual. O domínio espiritual de Deus está na palavra e na oração. Deus criou os mundos através da palavra e domina os mundos através da oração. Como é possível você procurar dominar algo que Deus já colocou a ordem do seu domínio de uma outra forma? Por isso hoje
estamos a ter muitos problemas no Evangelho. Por quê? As pessoas não querem mais orar, querem tudo rápido. Através da oração vai demorar muito. Deixa ainda procurar alguém que vai me revelar um segredo. O quê? Cuidado. Fala ao teu irmão, cuidado. Ele fala, ora mais, ora mais. Ele fala, ainda tens muito tempo, ora mais. Fala para ele, ora mais. Medita mais. Ele fala, a Bíblia é grande. Medita mais. Fala para ele, quanto mais você meditar, vais entender que você não conhece nada. E se você não conhece nada, aprendes alguma coisa. Aleluia. O terceiro degrau que nós atingimos, depois do nível espiritual e da elevação, ali se nós atingimos o degrau da dimensão. Atingimos o degrau de quê? Irmão, eu vou te explicar da minha forma, conforme eu aprendi com Deus. Como não gosto mesmo de ler livros, amém. De ler livro nem de investigar nada na internet, é Deus mesmo. Diga ao teu irmão, dimensão chama elevação. Elevação chama nível espiritual. Diga para ele com atitude, dimensão chama elevação. Elevação chama nível espiritual. Fala com atitude, dimensão chama elevação. Elevação chama nível espiritual. Diga o profundo chama o profundíssimo. É desta forma que Deus opera na vida do homem. Quando você atinge o comando da dimensão, acabou, irmão. Você vai conseguir dominar povos, nações. É no comando da dimensão que Deus te dá o poder de se tornar pai espiritual, pai na fé. É no comando de quê? Da dimensão. Porque hoje nós encontramos um problema, principalmente no nosso país. Qual é o problema? Pessoa que ora muito, porque ele já ora muito, então ele também já é pai espiritual. Eu agora também já tenho muitos filhos espirituais. Mas se você perguntar qual é o comando que lhe dá direito a introduzir alguém no reino do Espírito, não sabe. Ele só sabe, eu também sou pai. Você que nunca te apresentaram, nem se encontraste com Jesus, não tem como você apresentar Jesus nos outros. Ensinar o Evangelho de Cristo não é apresentar Jesus espiritualmente, irmãos. Você está a ensinar a salvação para os outros, não está a apresentar Jesus espiritualmente. Quem apresenta Jesus é quem se encontrou com Ele. É quem se encontrou com Ele. Pedro conseguiu olhar no Evangelho de Paulo e confirmar que ele se encontrou com Jesus, porque Pedro se encontrou também com Jesus. Se você não se encontrou com Jesus, não tem como você apresentar Jesus nos outros. Por isso é que muitos, por causa desse problema, você ouve pai fulano, mas até o próprio pai não sabe o que é ser pai. Não sabe o comando da paternidade espiritual. Não sabe introduzir a pessoa no reino espiritual. Porque o pai espiritual nasce para introduzir o filho no reino espiritual, de mostrar o caminho do Espírito. Mas o pai na fé mostra o filho o caminho de... Significa, eu te apresento Jesus como teu Senhor e Salvador, mas o pai espiritual, ele te apresenta Jesus para andar contigo no Espírito. Porque o Jesus que anda contigo no Espírito é que te confirma com sinais, prodígios e maravilhas. O Jesus da letra, não foi como ele nasceu, cresceu e morreu. Mas o Jesus do Espírito nos confirma como ele consegue operar até os dias de hoje.
Diga ao teu irmão, o Jesus da letra nos informa como ele nasceu, cresceu e morreu. Mas o Jesus do Espírito nos confirma com sinais, prodígios e maravilhas. Lembra-te quando os discípulos estavam a ser apedrejados, estavam a ser torturados? A Bíblia diz no livro de Atos, os discípulos a serem totalmente perseguidos. Tanta perseguição, eles anunciavam a Jesus, mas as pessoas não criam Jesus que eles anunciavam. Levantou-se Pedro em cima, no cume. A Bíblia diz que Pedro levantou-se no cume e disse: Senhor, olha as aflições que o teu povo sofre. Por favor, Pai, levanta as tuas mãos para operar. Significa, Pai, nós já estamos cansados. Se há Jesus que andou conosco, chegou o tempo de ver o Jesus que anda conosco no Espírito. Porque só o Jesus do Espírito cura a doença do Espírito. Só o Jesus do Espírito liberta o teu espírito. Só o Jesus do Espírito abençoa o teu espírito. Só o Jesus do Espírito coloca em movimento tudo na tua vida que estava parado. E o Jesus do Espírito, o dono da dimensão, o dono da elevação, o dono da preparação do nível espiritual, hoje vai encontrar a tua vida, vai batizar a tua vida, vai transformar a tua vida. A reviravolta hoje na tua vida é uma evidência. Eu disse, na tua vida hoje é uma evidência. Se você está aqui, quero ouvir a tua alegria para Jesus. Diga aleluia. Diga glória a Deus. Diga, só o Jesus do Espírito consegue encontrar o meu espírito. Só o Jesus do Espírito consegue batizar o meu espírito. Só o Jesus do Espírito transforma o meu espírito. Se você crê nessa palavra, quero ouvir a tua alegria para Jesus. Aleluia. Diga glória a Deus. Repete para ele, diga dimensão. Chama elevação. Elevação chama nível espiritual. Diga, não te preocupes se estás ainda no nível espiritual. É uma preparação.